Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Rodrigo Andrade do canal, do perfil aqui do Instagram do A Voz do Tempo. Vou aproveitar aqui um pouquinho para falar com vocês, tá pessoal? Novamente aí me apresentar, sou professor de História, né? Só não estou dando aula no momento, mas eu tenho a faculdade de História, tenho um certo conhecimento, gosto muito de pesquisar, adoro conhecimento, estou enveredando aí por outras áreas também, né? Sair um pouco da área de humanas também, estou indo para a área de área técnica também, de tecnologia, né? Eu faço muito curso, faço realmente, tipo, eu fiz curso técnico já fiz faculdade, já fiz alguns outros cursos que são profissionalizantes, trabalho na área administrativa. É, eu acho que é o futuro, né? A profissão hoje em dia, ela acaba tendo que, a gente tem que agregar várias e várias áreas aí. Mas enfim, né, pessoal, eu quero falar aqui com vocês porque eu recebi uma pergunta aí de, não sei se ele é meu seguidor ou se ele queria realmente seguir e acabou deixando de lado. Cara, ele me perguntou se eu era uma página imparcial, pessoal. E primeiramente aí para quem tá entrando agora, ou para quem já me conhece, ou até para quem é meu amigo mesmo, né? Porque tem muita gente que é meu amigo de longa data que está aqui me acompanhando. Eu não acredito que haja imparcialidade, tá, pessoal? Eu acho que, bom, a gente for pensar no contexto da justiça, tem que se analisar o máximo possível na questão da imparcialidade, né? Quando você fala que alguém foi parcial, é porque ele tomou um lado, né? Ou tem uma maneira, deliberadamente, ele optou por colocar a pessoa como uma pessoa ruim ou como uma pessoa boa, né? Incriminou uma e tirou o crime de outra. Essas coisas na justiça realmente é muito importante. Então você tem que levar tem que levar em conta as provas, tem que analisar os fatos. Você tá, na verdade, você está lidando com vidas, né? E também não, eu tenho esse mesmo pensamento com o nosso estudo de história, tá? Eu acho que o estudo de história ele tem que ser muito bem embasado, ele tem que ter fontes, tá, pessoal? A gente tem que nos pautarmos por documentos, por questões que são, assim, já discutidas há algum tempo na academia, né? Que exista um documentário que tenha um embasamento de historiadores, tá, pessoal? Ou então que, mesmo que tenha sido jornalistas que tenham feito, que tenham sido muito bem baseados, tá, pessoal? Porque é pra gente não falar alguma besteira. Mas agora, quanto a ser imparcial, eu acho que não é essa questão ah, sobre a página ser imparcial, tá? Porque, ah, pessoal, eu acredito que todo mundo cresce com numa família, ou às vezes num contexto de amizade, num contexto de apoio, um círculo cultural, um círculo de convívio que faz com que você tenha um certo pensamento sobre religião, sobre política, sobre determinados assuntos, que nunca vai te tornar uma pessoa imparcial, tá, pessoal? Como pessoa, ninguém é imparcial, todo mundo tem uma opinião sobre determinadas coisas. Então, eu não posso dizer que a minha página ela é imparcial, porque eu já me nutri de pesquisas, de documentários, de filmes, mas como eu disse, filmes que tentam ter esse controle, esse esmero aí, né, nessa qualidade de provas, né, de como fazendo uma analogia aí com a justiça, né, mas de documentos, de fatos. Então, qual que é a questão? Se eu chego com um argumento querendo dar o meu lado sobre um determinado assunto, né, o que acontece muito aí, principalmente, por exemplo, vamos pegar um assunto aí que geralmente é muito problemático aí para os historiadores ou para professores de história, que é, vamos pegar a ditadura. Muita gente vai falar, ditadura não existiu, ditadura ela é uma forma essa ideia de que houve ditadura é uma forma de manipular, a gente era muito melhor quando existia a ditadura. Só que, cara, para você ter esse tipo de pensamento, você tem que chegar para mim trazendo provas, mas não prova de, eu vi uma matéria ali, eu vi o fulano que falou. Esse fulano, ele é especialista? Ele é um historiador? Ele é um jornalista? Ou ele está trazendo documentos que sejam da época, documentos que tenham uma base, documentos que sejam verdadeiros, sabe?
ou mesmo que sejam documentos da época do governo, você tem que ter uma crítica ao governo, existe uma crítica por trás disso, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que é um historiador ou uma pessoa que faz uma faculdade, tem que fazer um TCC, tem que quer ganhar um mestrado, um doutorado, ela tem que passar por uma banca, ela tem que ter uma análise ali. Então, vai passar por pares, geralmente eles trazem até um professor convidado na banca que não tem nada a ver com a faculdade, para poder contestar você quando você está apresentando a sua tese. Então você vai perceber que o estudo da história, ele também é uma ciência, né? A gente geralmente não chega para um engenheiro e fala para ele, oh, eu acho que esse prédio aí vai cair. Ou chega para o médico e fala, meu, eu acho que você está falando bobagem, o tratamento não tem que ser esse. Porque essas profissões, ela tem uma certa a sociedade enxerga como, de fato, profissões. Quando você fala que você está fazendo uma licenciatura em História, ou quando você fala, eu estou me graduando em História, quero ser pesquisador de História, todo mundo vai lá e fala, ah, mas isso aí não é profissão, ou aí fala, mas qual que é a profissão de verdade? Você trabalha do quê, né? Porque às vezes fala, ah, o professor é um vagabundo, esquece que o professor tem que corrigir prova, tem que preparar a aula, né? Tem que fazer uma pesquisa antes de fazer a aula, tudo isso aí, né? E então acaba sendo um pouco mais complicado, né? Porque a gente acaba tendo que sempre entrar em debates, todo mundo fala, ah, meu avô viveu nessa época aí, né? Voltando para o contexto da ditadura, falou, meu avô viveu nessa época aí, não foi uma maravilha. Beleza, mas seu avô às vezes era um cara que não estava nem em conhecimento do que estava acontecendo, por quê? Porque de fato a mídia ela era controlada, né? E aí você vai falar, não, a mídia não era controlada, Cara, existe uma diferença entre alguém que tem uma paixão por um assunto e uma pessoa que realmente pesquisa. A gente tem provas, né? A gente tem fatos, a gente tem argumentos que comprovam certos pontos, né? E você simplesmente falar que não acha que algo está certo, simplesmente porque alguém da sua família viveu uma época, ou você mesmo viveu uma época, não é uma prova cabal, entendeu? Porque muitas vezes você estava dentro de um contexto que não te atingia, tá? Mas, por exemplo, uma população indígena na época da ditadura que teve um contato que foi, pô, a gente sabe que teve tribos que tiveram um contato que foi violento, que ocorreu chacinas, tudo isso a gente sabe que ocorreu, porque a gente tem documentado. E não que não haja hoje em dia, a gente sabe que haja em governos anteriores, no governo atual, que está muito em voga, o pessoal fazendo bastante crítica na questão ambiental ao governo, mas no governo anterior pode ter existido em menor medida, mas existiu. Então, o que acontece é que o estudo ele tem que ter uma crítica, de fato. Se você chegar aqui para mim, numa postagem que eu fizer, e falar, eu acho que isso aí não está certo, você pode falar, inclusive eu acho que você deve falar. Eu quero que os comentários tenham bastante relevância, eu quero que vocês debatam até entre si. E quando eu puder, eu vou também entrar lá e falar sobre a minha opinião. Então, e esse debate, essa discussão ela é interessante para o estudo, tá? Esse fomento da crítica. Só que qual que é a questão? Se você chegar e falar, ah, eu acho que não é tal coisa, você tem que trazer uma base. Qual que é a sua base? O livro tal, o documentário tal. Beleza, cara. Vou tentar lá dar uma olhada, ver qual que é do documentário, qual que é do livro, né? Dar uma analisada. Então, o debate, ele nunca é tão simples assim para demasiados assuntos. A gente tem que sempre ter um, por exemplo, uma pesquisa, né, uma verificação de certos fatos, né? Hoje em dia está tudo muito, é porque tal pessoa falou, ou porque fulano da minha família fez, e não tem esse esmero, esse cuidado de se verificar, fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? Tanto que a gente está sofrendo com questões de notícias falsas, fake news, né? As coisas que estão aí atormentando. E é uma coisa que também, em outros contextos, existia, só que a gente está começando a ter uma percepção maior agora, né? Sei lá, de 2016, 2015 para cá, ou até mais tardar, mas
A gente sabe que existe essa questão da fake news, da fake news a gente está dando a gente está criando um termo para uma coisa que já existia há muito tempo, né? Se a gente voltar atrás aí, o cavalo de Troia nada mais era do que uma fake news, não era mesmo? E deu tudo certo para quem? Pros gregos, né? Os gregos conseguiram entrar lá e conseguiram atacar os troianos dentro do seu próprio da própria cidade, né, que conseguiu adentrar as muralhas. Por quê? Por causa de uma fake news. Isso é um presente. Acreditaram na fake news, deixaram entrar, e o que aconteceu com os troianos, não é mesmo? Então, pessoal, é uma coisa que já acontece. Os nazistas utilizavam muito da questão da mentira, perpetuaram a mentira para que ela se torne uma verdade, né? Então, ah, o historiador, o sociólogo, o cientista político, ele tem um problema grande aí, principalmente agora que a internet trouxe esse conhecimento. As pessoas elas acabam pegando em vários locais uma ideia de um conhecimento que eu aprendi com meu avô, com meu tio. Só que a perspectiva ela não é micro, é uma perspectiva macro. Quanto mais base, quanto mais documento, quanto mais informação que seja relevante, uma informação que seja de fato original, né? Porque a gente também, no mundo da história, a gente também convive com muitas fraudes, né? A gente percebe, existem vários relatos de artefatos que são fraudados, né? O pessoal que mexe com arqueologia aí sabe também disso. Então, tem que ter um cuidado, né? A gente não pode chegar aqui e falar para você, eu sou totalmente imparcial, pessoal. Eu tô falando aqui só a verdade. Não existe isso, gente. Se você for verificar, sempre existe dois lados de uma mesma moeda. A gente pode chegar aqui e falar, vamos pegar um outro assunto aí que também é muito polêmico, questão do Holocausto, né? A gente, poxa, tem gente que até hoje nega o Holocausto, né? Tem muita gente que fala, não, os judeus não morreram, isso aí é tudo uma mentira, é um plano global para a gente colocar os judeus como bonzinhos. Então, sabe, a gente tem Auschwitz, por isso que Auschwitz não foi derrubada, pessoal, porque eles já imaginavam isso. E aí entra também numa outra questão que eu sempre vivo falando aí, que é a questão de não derrubar a estátua, não destruir patrimônio que fala sobre a história do local, porque você está perdendo uma ferramenta histórica, né? Essa é a minha opinião, tá vendo? É a minha opinião, tá vendo? Eu não estou sendo imparcial, tô demonstrando que o meu lado pende mais para a ideia de que nós temos que preservar as estátuas, mesmo que sejam de pessoas que cometeram coisas que nós hoje em dia consideramos como atrocidades. Nós temos que continuar com isso. Por quê? Porque se você tira, né, a ideia de Auschwitz, se você destrói, você não tem prova. Pode chegar pessoas e falarem que não existiu. Não existiu isso, isso é mentira. Você pega essa estátua, pega esse documento histórico, pega esse valor, leva ele para um contexto de um museu, ou então você coloca uma placa ali no local, ou então protege, sabe? Tenta guardar essa ferramenta histórica, porque a gente trabalha já com uma dificuldade imensa, tendo que desmentir mentira, sabe? Desmentir coisas que antigamente ninguém contestava e a gente precisa fazer isso, né? É um trabalho muito difícil hoje em dia para a gente poder até dialogar, né? Até porque a questão da história ela acaba entrando muito nas questões políticas, e as questões políticas elas estão cada vez mais acirradas, né? A gente percebe que há um aumento de violência, um aumento de agressividade, as pessoas não podem falar sobre política hoje em dia. Então, é isso, pessoal. Eu quero dizer que não tem como ser imparcial, tá, pessoal? Eu não acredito em imparcialidade na questão da sua opinião, né? Mesmo um juiz, no momento que ele vai fazer uma análise de um processo, ele tem que tentar ser imparcial, ele tem que analisar friamente, mas ali não tem como ele retirar aquilo que está dentro dele, que é o conceito que ele criou, toda essa carga que ele tem cultural, essa carga de conhecimento, essa carga de estudo que ele teve, essa carga de familiar mesmo. Então, tudo isso, na hora de fazer uma escolha, não te torna uma pessoa imparcial, tá, pessoal? Eu não acredito nessa ideia de imparcialidade, tá? Não que eu, quando eu vá fazer um tipo de pesquisa, eu seja enviesado, né? Porque a gente também não pode cair
nessa questão de ter uma ideia enviesada. Se você chega para mim e fala que tal coisa não é dessa maneira que eu tô enxergando, tranquilo, você tem que ir lá. Porque se você cai no viés de confirmação, você sempre vai querer procurar coisas que alimentem a ideia que você acha que é correta, né? Não, olha essa informação que apareceu agora aqui. Surgiu uma nova pesquisa que fala que tal coisa é tal coisa como eu falei. Eu falei que era isso, olha só, não era isso mesmo? Olha, fulano de tal é desse jeito por causa que eu vi aqui, olha essa matéria, olha, vou te mostrar aqui, olha, isso aqui é a prova. Só que não é isso, pessoal, muito bem que acontece. Então a gente tem que ter essa noção de que a gente precisa ter uma base muito bem forte, uma base sólida e entender os contrapontos. Uma crítica, ela é sempre bem-vinda, desde que ela seja bem embasada. Então, é, para você aí que questionou, eu acho que ele apagou a mensagem depois, mas se for meu seguidor ou não for, ou para as próximas pessoas que vierem aí questionar essa questão da imparcialidade do perfil, pessoal, não tem isso, para mim não existe isso de imparcialidade. Eu vou trazer as provas, vou trazer, né, provas não, né, porque provas parece que é contexto de justiça e não é isso. Vou trazer os estudos, vou trazer as pesquisas, vou trazer os livros, documentários, né? Sempre que eu posso, sempre coloco a fonte aí para você poder pesquisar também, né? Hoje em dia as pessoas têm muita pressa, tudo ela não quer ler, ela quer ver coisas rápidas, quer ver um símbolo que seja algo que já passe toda a informação para ela. E não é assim, pessoal. Para você ter maior conteúdo sobre as coisas, você precisa entender, você precisa estudar, né? Então, de fato, beleza. Se você fala, puta, eu não tenho noção desse negócio aí, não tenho noção disso aí, vou procurar ver, ou então vou tentar dar credibilidade para esse cara aí, tô vendo que o cara realmente tá passando essas informações aí com bastante base, vou continuar seguindo ele, que eu espero que você faça, né? Pode ter certeza que o meu trabalho, ele sempre vai ser focado nisso, tá, pessoal? Então, sempre que possível, eu vou colocar a base da pesquisa que eu fiz, tá? Mesmo que pesquisa rápida, até porque eu não consigo também ter um tempo muito grande para poder fazer as pesquisas, tá, pessoal? Mas, bom, é isso aí. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco mais longo. Eu não sei nem se eu vou conseguir postar aí no Instagram e também provavelmente ninguém vai conseguir assistir até o final. Mas vou jogar no canal do YouTube lá, porque como ficou um pouco mais longo, talvez alguém se interesse em ver, né? Talvez não agora, mas depois, não sei. Bom, pessoal, valeu, muito obrigado. Tchau, tchau, boa noite.